Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Olá, família, graça e paz. Passando para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. E lendo essa semana o Evangelho de Mateus, eu me deparei com um texto que já tinha lido uma porção de vezes, mas dessa vez a leitura foi diferente. E ele me chamou aqui a atenção a forma como Jesus colocou, como Jesus falou, quando no capítulo 23, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E Jesus vai fazendo toda uma narrativa aqui, Mateus escrevendo toda essa narrativa de Jesus, e Jesus vai dizer no verso 33 em diante: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Verso 34, Jesus diz assim: por isso eu estou lhes enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E aí Jesus continua falando aqui, no verso 37, ele vai falar: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus estava aqui falando isso aos mestres da lei, aos fariseus, e estava aqui profetizando o que iria acontecer mais adiante com os apóstolos, com seus apóstolos. E nós vemos essa palavra de Jesus se cumprindo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no discurso de Estevão. Nós vemos essa palavra se cumprindo no discurso de Estevão, se cumprindo em Atos 8, quando Saulo, até então Saulo, persegue ferozmente a igreja de Cristo, levando uns à prisão. Mas o que eu quero pensar com você neste dia, fazendo aí uma ligação desse texto que eu li, de Mateus, com Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, a partir do verso 54, quando Estevão é apedrejado e ele pede a Deus, ele ora ao Senhor, mesmo diante de toda esta pancadaria de pedras. Diz assim o texto: ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Ouvindo o quê? O que Estevão falou que deixou a população tão furiosa? Estevão, ele faz aqui um relato, desde o início do capítulo, ele vai falando a história de Israel, contando toda a narrativa da história de Israel ao povo de Jerusalém. E Estevão diz àquela multidão ali, né, que eles haviam crucificado o Cristo, o Filho de Deus. E isso, então, trouxe uma fúria incontrolável sobre aqueles homens, aqueles peritos, doutores da lei, que estavam ali, mais a multidão enfurecida por ouvir na defesa de Estevão o que ele estava falando. E
Eles entenderam que tudo aquilo Estevão estava falando contra eles. No verso 55 vai nos dizer assim: mas Estevão, cheio, pensa que é isso, meu querido, já parou para pensar? Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não sei se você já parou para pensar na grandeza destes versos. Cheio do Espírito Santo, Estevão levanta os olhos para o céu e vê os céus abertos e vê Jesus em pé à direita de Deus. Que visão maravilhosa! Que visão maravilhosa que Estevão teve. O texto continua. Mas eles, quando Estevão fala isso, eles fizeram o que? Eles taparam os ouvidos e deram fortes gritos e lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Meu querido irmão, não sei se você já passou por uma situação, talvez na sua infância, talvez você vai lembrar melhor, na sua infância. Quando menino, os meninos tinham o costume de fazer uma guerra de pedras, rua contra rua. Eu não sei se você já levou uma pedrada na cabeça. Ou eu não sei se você, por acidente, já deu alguma cabeçada em alguma coisa, num poste. Ou você dentro de casa e você vai levantar e a porta do armário está aberta e você dá uma cabeçada com tanta força na quina do armário que parece que o chão some debaixo do pé, de tanto que dói. Não sei se você já passou por isso, por alguma experiência dessa, mas o texto nos diz que eles taparam os ouvidos e começaram a dar gritos fortes. Lançaram-se todos eles contra Estevão, o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, a tacar pedra neles. E não é pedrinha não, meu querido, é pedra. E com muita força, sem dó. Eles queriam acabar com Estevão. E o texto vai nos dizer que as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu disse no início da minha fala, ele devastou a igreja do Senhor. Mas Deus tinha algo na vida dele, como tem algo na minha vida e na sua vida. Deus tinha que tratar com ele, e Deus tratou com ele como tem tratado comigo e quer tratar com você, meu querido irmão. Enquanto apedrejavam Estevão, verso 59, o que Estevão estava fazendo, meu querido irmão? Estevão estava ali xingando, blasfemando, estava reclamando. Olha o que Estevão fazia. Estevão, orava, oh glória, orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha essa oração de Estevão, diante de uma pancadaria de pedras, diante de todo mundo deve ter pisoteado nele, arrastando ele de qualquer maneira para fora da cidade. Estevão então vai dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda o texto diz mais, ele caiu de joelhos. Ele caiu de joelhos, ele foi arrastado, apedrejado, mas ele ficou de joelhos e ele bradou: Senhor, preste atenção, meu querido, nesta fala. Senhor, não os consideres culpados por este pecado. Você já parou para pensar? Se fosse você, o que você ia dizer para Deus? Certamente nós diríamos, sabe o quê? Senhor, acaba com eles. Gente maldosa. Isso é baixo, né? O que você ia dizer? O que nós diríamos? Mas Estevão diz: olha, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Não os consideres culpados deste pecado.
Meu querido irmão, nós temos que aprender muito à luz da palavra de Deus. Quantas vezes nós queremos culpar as pessoas, nós condenamos, nós julgamos, nós desprezamos, nós não ajudamos. A pessoa está caída lá e nós passamos de largo, nós não damos atenção. Se for o caso, nós vamos até empurrar ela para o buraco. Vai para lá, isso é problema na minha vida. Nós temos que aprender a amar o próximo, aprender a amar as pessoas, aprender a viver uma vida que agrade ao Senhor. Não os consideres culpado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma morte dolorida, mas Estevão não sentiu dor. Ele não sentiu dor. Ele simplesmente adormeceu. Ele adormeceu. Por quê? Quando ele viu Jesus em pé à direita de Deus, o próprio Jesus amortizou as dores de Estevão, anestesiou Estevão para que não sentisse as dores das pedras. Eu quero dizer para você, neste dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família, Jesus está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa, da sua vida. Esse problema que você está passando aí, que talvez você já tenha dito, isso não tem solução, pastor. Isso não tem solução, não dá mais jeito. Eu quero dizer para você que tem solução e que tem jeito. E que Jesus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.